Olá, a gente começa agora mais um programa STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver, ao negar pedido de habeas corpus, o vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, manteve a prisão de homem condenado a mais de 36 anos por morte de policial federal. Em outra decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão também manteve a prisão preventiva de brasileiro acusado de pertencer à Organização Internacional de Tráfico de Drogas. Temos também o entendimento firmado de que a assistência jurídica prevista na Lei Maria da Penha é obrigatória, inclusive no Tribunal do Júri. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. E nestes últimos dias do recesso forense, até 31 de julho, quem está no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça é o ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente da Corte, que negou o pedido de liminar em habeas corpus e manteve em prisão preventiva um homem condenado a mais de 36 anos pela morte de um policial federal. Os detalhes com Marina Campos. O homem foi condenado pela morte de um policial federal e por tentativa de homicídio contra outro, mas teve o pedido de liminar em habeas corpus para revogar a prisão cautelar negado. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência. Segundo a defesa, o réu está preso há mais de 11 anos, sem condenação definitiva e ainda com recurso pendente de julgamento. No entanto, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que o STJ entende que a verificação do excesso de prazo no julgamento de apelação não deve considerar só o tempo em que o acusado está preso, mas também o total da pena imposta na sentença. E, nesse caso, isso impede a concessão da medida urgente. O vice-presidente do STJ ressaltou ainda que o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que negou o habeas corpus anterior, não apresenta teratologia, ou seja, flagrante ilegalidade. Assim, deve-se aguardar a análise mais detalhada do caso no julgamento definitivo do habeas corpus, que está a cargo da 6ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. O vice-presidente do STJ, no exercício da presidência, também determinou a reserva de uma vaga em Brasília para candidato do CNU preterido na escolha de lotação. Ao conceder a liminar em mandado de segurança, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, avaliou que houve desrespeito à regra prevista nos editais do concurso, segundo a qual o primeiro critério para lotação seria preferencialmente a cidade de residência do candidato. No caso analisado, o candidato se classificou na 65ª posição e optou por permanecer em Brasília, onde mora, mas foi lotado em Cuiabá, apesar de ter candidato classificado em posição inferior à dele e designado para ficar na capital federal. Segundo o ministro, após a homologação do certame, o órgão responsável enviou e-mail aos candidatos com um questionário sobre a preferência de lotação, que subsidiaria o preenchimento das vagas, mesmo informando que seria dada preferência aos aprovados que moravam na cidade onde havia vaga. A administração pública não conseguiu demonstrar por que o candidato não foi lotado em Brasília. O ministro citou ainda precedentes da Corte e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a administração não tem discricionariedade quanto à convocação de aprovados em concurso, havendo direito subjetivo do candidato à nomeação quando se constatar que foi preterido por não observância da ordem de classificação. Com esses fundamentos, o ministro ordenou que sejam tomadas as medidas cabíveis para a reserva da vaga em Brasília. O mérito do mandado de segurança ainda será analisado pela primeira sessão, sob relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Vamos conferir agora uma decisão da 5ª turma que definiu que a assistência jurídica prevista na Lei Maria da Penha é obrigatória, inclusive no Tribunal do Júri.
A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a assistência jurídica qualificada prevista na Lei Maria da Penha é obrigatória, inclusive em processos de feminicídio, julgados pelo Tribunal do Júri. Para o colegiado, o serviço da Defensoria Pública deve ser ofertado à vítima de forma automática, como medida de tutela provisória, caso a vítima não opte por advogado particular. A Lei Maria da Penha diz que a mulher tem que ter um atendimento especializado em todos os atos cíveis e criminais. E isso é um grande ganho para todas as mulheres, porque não são todas as unidades da federação que têm muitos equipamentos para a defesa da mulher, tal e qual nós temos aqui no Distrito Federal. Então, com isso, é um avanço, porque ninguém vai ficar sem defesa, todos vão ter direito à defesa. O entendimento foi firmado no julgamento de recurso especial do Ministério Público do Rio de Janeiro, que questionava a atuação da Defensoria como representante dos interesses da mãe, do irmão e do filho de uma vítima de feminicídio, reconhecidos como vítimas indiretas. O relator do recurso, ministro Joel Ilan Paciornik, rejeitou o argumento do Ministério Público, que sustentava, entre outros pontos, que a lei não prevê a possibilidade de a Defensoria Pública representar simultaneamente o acusado e os interesses da vítima ou das vítimas indiretas. O ministro destacou que a natureza institucional da Defensoria Pública não impede que defensores distintos, dotados de independência funcional, atuem simultaneamente na defesa do acusado e na proteção dos interesses da vítima, desde que não haja coincidência entre os profissionais designados para cada função. Além disso, o relator pontuou que, em conjunto com a Lei Maria da Penha, o dever do Estado de fornecer assistência jurídica completa é reafirmado conforme a Constituição Federal, que atribui à Defensoria Pública a orientação e a defesa dos necessitados. Agora vamos para o direito privado. Empresa corretora tem direito de receber comissão integral por intermediar negócio que acabou sendo fechado sem a participação dela. Quem traz mais informações dessa decisão da 3ª turma da Corte é o repórter Rafael Oliveira. A corretora entrou com ação alegando que fez a aproximação entre a empresa proprietária de um terreno e uma empresa interessada na compra e afirmou que, após ter conduzido as tratativas iniciais para o negócio, a venda foi finalizada sem a participação dela. A empresa também sustentou que não recebeu a comissão de corretagem. Em primeira instância, foi determinado o pagamento da comissão de 6% sobre o valor do negócio. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o percentual deveria ser aplicado apenas sobre a área que acabou sendo negociada, que era maior que a inicialmente ofertada. A decisão levou a corretora a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do caso na 3ª turma, ministro Moura Ribeiro, destacou que a importância do trabalho da corretora não deve ser subestimada, uma vez que ela aproximou o vendedor do comprador e esse ato inicial contribuiu para a realização do negócio. Além disso, o relator verificou que a área que havia sido ofertada inicialmente faz parte do terreno efetivamente adquirido. O ministro Moura Ribeiro explicou ainda que o corretor investe tempo e recursos próprios na expectativa de que a transação se concretize e lhe garanta uma remuneração equivalente. Ao concluir o voto, observou que outra empresa também participou posteriormente da intermediação do negócio, razão pela qual a comissão deve ser dividida entre ela e a autora da ação. De acordo com esse especialista em mercado imobiliário, assim como foi decidido pelo STJ, o critério de aproximação entre as partes é o que garante o direito à comissão. O corretor de imóveis ele faz uma série de serviços. Eu vou fotografar um imóvel, eu vou filmar, vou usar um drone, vou publicar em redes sociais, vou publicar num portal vertical de anúncio de imóveis. Depois vou fazer checagem de documentação do imóvel, vou fazer o contrato, vou fazer acompanhamento em cartório, ou seja, eu estou distinguindo aqui de maneira bem simplificada todo o papel do corretor. Mas aquilo que caracteriza bem é a aproximação das partes. Por outro lado, caso o corretor não cumpra o que foi combinado, o cliente tem o direito de trocá-lo por outro profissional.
Se você perceber que por inércia ou inaptidão do profissional ele não está te atendendo, então previamente você já pode dispensá-lo. Existe um Conselho Regional de Corretores de Imóveis, aqui no caso a gente está falando do Distrito Federal, o CRES-DF, ele habilitou aquele profissional. É importante você perguntar se ele tem um CRES ativo, se ele está em dia, se ele é um profissional habilitado, assim como um advogado tem um OAB, um médico tem um CRM, saber se aquele profissional é habilitado e estando oferecendo um serviço que não é qualificado, não te interessa, você se afasta dele e até pode se queixar dele no CRES. Ele é disciplinado por essa autarquia. Plano de saúde não é obrigado a cobrir medicação à base de canabidiol destinada a uso domiciliar e não listada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A reportagem é de Paloma Carvalho. Uma operadora de plano de saúde negou o fornecimento de pasta de canabidiol prescrita para ser utilizada em casa por uma beneficiária com transtorno do espectro autista. Diante disso, a mãe da paciente ajuizou a ação, pedindo indenização por danos morais. Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a empresa deveria arcar com a medicação, seguindo alguns requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, pontuou que a Lei 9.656 de 98 estabelece que os medicamentos para tratamento domiciliar não integram o plano referência de assistência à saúde. Portanto, em regra, não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Ainda segundo a ministra, o STJ tem julgado no sentido de impor às operadoras os gastos com o medicamento à base de canabidiol, mas de isentá-las quando o uso é domiciliar. E a cobertura só é obrigatória se a medicação for usada em internação domiciliar substitutiva da hospitalar, e mesmo que fora de unidade de saúde, se exigir intervenção de profissional de saúde. Nesse julgado, a terceira turma entendeu que a operadora pode se negar a custear o medicamento por não estar listado no rol da ANS. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, manteve em prisão preventiva brasileiro acusado de pertencer a uma organização internacional de tráfico de drogas. Vamos saber agora os detalhes desse caso. Segundo o Ministério Público de São Paulo, 38 pessoas foram denunciadas. O foco do grupo, que atuava em países como China, México e Nigéria, seria a produção e comercialização de metanfetamina, uma droga sintética conhecida como cristal. Os acusados foram identificados a partir de uma denúncia de que chineses estariam utilizando um apartamento na cidade de São Paulo para armazenar, processar e distribuir drogas. Ao longo de 90 dias de monitoramento, foram registradas 2.117 visitas ao local. De acordo com a investigação, o brasileiro preso é apontado como traficante de drogas e armas de grosso calibre. A defesa dele encaminhou habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. O argumento foi de que a ordem judicial teria apresentado fundamentação genérica sobre os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a necessidade do pedido. Assim, requereu em liminar e no mérito a revogação da prisão preventiva, entre outras medidas cautelares. Contudo, segundo o vice-presidente do STJ, não há ilegalidade ou urgência que justifiquem a revogação da prisão. O ministro ponderou que uma análise mais aprofundada caberá à quinta turma no julgamento definitivo do HC. Desembargador convocado do Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de ex-prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, por fechamento de aeródromo em 2013. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o então chefe do Executivo de Maricá. Em 2012, ele firmou convênio com a União para a exploração do aeródromo e passou a arcar com as despesas de administração, operação, reforma e ampliação. Em 2013, Washington Luiz Cardoso Siqueira editou um decreto
determinando o fechamento do aeródromo da cidade para pousos e decolagens por prazo indeterminado, sem o conhecimento dos órgãos responsáveis pelo tráfego aéreo. O objetivo seria impedir que escolas de treinamento e empresas de manutenção de aeronaves, entre outras, continuassem atuando no aeródromo. Segundo a acusação, aeronaves foram impedidas de pousar ou só o fizeram depois de novas tentativas e após arremeterem devido ao bloqueio de viaturas da Guarda Municipal na pista de pouso. No STJ, entre os argumentos, a defesa sustentou que o julgamento não caberia à Justiça Federal, pois o tema não trataria de transporte aéreo, e sim de incolumidade pública, que é a proteção da coletividade contra riscos à vida. A defesa também alegou a atipicidade da conduta, pois o crime previsto no artigo 261 do Código Penal exigiria que a aeronave a perigo fosse destinada ao transporte coletivo, o que não seria o caso. No entanto, o relator desembargador convocado Carlos Cine Macchionati ponderou que a acusação apontou atos que afetaram várias aeronaves ou embarcações sob responsabilidade da União, o que atrai a competência da Justiça Federal. Quanto à tipicidade, Macchionati afirmou que a lei não exige que a aeronave em risco seja de uso coletivo. O mural no Salão de Recepções do Superior Tribunal de Justiça, assinado pelo arquiteto e artista plástico Valandro Kitting, será restaurado. A obra, intitulada O Homem é a Medida de Todas as Coisas, que foi criada em 1995, a convite de Oscar Niemeyer, está com fissuras e rachaduras, o que tem exigido reparos técnicos delicados. Eu preparei uma reportagem especial e te convido a acompanhar comigo como será feita a revitalização de parte desse patrimônio cultural do Tribunal da Cidadania. Seja bem-vindo ao Superior Tribunal de Justiça. Logo na entrada do salão de recepções, uma obra de arte chama a atenção. Um imponente mural de 30 metros de largura e 5,5 metros de altura, pintado à mão em 1995 pelo renomado arquiteto Valandro Kitting. A criação não apenas preenche o salão, mas transforma o ambiente em um verdadeiro ponto de reflexão e admiração. A grandiosidade e os detalhes tornam essa obra uma peça única dentro da arquitetura do STJ. Valandro Kitting conseguiu expressar no mural as formas humanas complexas e a responsabilidade que recai sobre cada indivíduo e sobre a coletividade ao buscar justiça. Ele ficou em torno de um mês trabalhando em cima desse painel, pintando com a técnica de giz, bastão de giz de cera em cima da superfície branca, né, que tinha sido pintada, né, previamente. Né. É um painel que inicialmente não estava previsto, surgiu durante um insight que o Dr. Niemeyer teve, né, e ele foi convidado para fazer. Preservar a obra é preservar a identidade estética do tribunal. Por isso, as atenções se voltaram aos reparos no desgaste provocado pelo tempo. Algumas fissuras e rachaduras surgiram na parede do painel e uma força-tarefa foi montada para recuperá-lo, sem perder a originalidade da arte. Ainda mais depois da morte de Valandro, em 2023. Nós não podemos refazer toda a obra, porque senão nós teríamos uma cópia. A obra não seria mais realizada pela mão do artista. Então a ideia é preservar o máximo possível. Além da Coordenadoria de Arquitetura e Engenharia do Tribunal, especialistas em restauração da Câmara dos Deputados também analisaram o painel.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi acionado para prestar apoio técnico. O presidente do Instituto, Leandro Graz, visitou o STJ ao lado do presidente da Corte, ministro Herman Benjamin. Concluídas as visitas técnicas, a reforma foi aprovada. A preservação da cultura é de todo o Estado brasileiro, incluindo todos os poderes, instâncias e níveis, e da sociedade. Então, todas as vezes que há iniciativas de promoção cultural, difusão, preservação do patrimônio, dos bens culturais, é preciso valorizar e é preciso reconhecer e estimular para que continue acontecendo. O STJ firmou parceria com a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, reconhecida pela expertise em conservação e restauração de bens culturais móveis. O que a gente se deparou foi com uma obra que sofre por um dano estrutural. Então, ela não tem somente um problema de conservação e restauração da obra de arte em si. Isso faz parte da história da obra, né? A nossa intenção como conservadores e restauradores é sempre que a obra ela conte uma história. Ela não foi uma obra produzida em 2025, né? Ela já tem a idade dela, ela passou pelos percalços que passou, inclusive esse, né, das fissuras e da dilatação que a parede sofre. Então isso tem que estar também presente na obra. O acompanhamento da obra será feito por técnicos, secretarias do tribunal e também por uma comissão formada pelas ministras Nancy Andrighi, Maria Tereza de Assis Moura e pelo ministro Sebastião Rey Júnior. Esses são os brasileiros. Diversidade de cor, de tamanho. Enquanto a restauração não fica pronta, quem passa por aqui continua a apreciar essa obra que reúne conceitos profundos sobre o ser humano e a justiça. Como a frase escrita no mural do filósofo grego Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Uma reflexão sobre a centralidade do cidadão em tudo o que faz. Mensagem que se mantém viva e ressoa em cada detalhe dessa obra impressionante. Colegiados de Direito Público, Privado e Penal divulgaram um balanço estatístico dos primeiros 6 meses de 2025. Vamos conferir? O primeiro semestre de 2025 para os 3 colegiados do Superior Tribunal de Justiça, especializados em direito penal, foi marcado por uma redução expressiva do acervo de processos. Em conjunto, os colegiados registraram uma redução de mais de 24 mil processos no estoque. A terceira sessão é composta pelos integrantes da 5ª e da 6ª turma. Na 5ª turma, foram mais de 54 mil julgamentos e uma redução no acervo de cerca de 13 mil processos. Já na 6ª turma, foram quase 58 mil decisões, o que gerou uma redução de aproximadamente 11 mil processos. Os bons resultados no primeiro semestre tiveram a contribuição dos juízes temporários convocados pelo STJ para auxiliar os ministros da terceira sessão. Os dados completos você confere no site do STJ. Os 3 colegiados do Superior Tribunal de Justiça, especializados em direito privado, divulgaram os números referentes ao primeiro semestre deste ano. Juntos, eles julgaram mais de 62 mil processos. A segunda sessão é composta pelos integrantes da terceira e 4ª turma. Na terceira turma foram proferidas mais de 30 mil decisões, com uma redução de aproximadamente 3.200 processos no acervo. Já na 4ª turma, foram cerca de 29 mil julgamentos, com diminuição de mais de 2.500 casos no acervo. Os dados completos você confere no site do STJ.
Saiu o balanço do primeiro semestre dos 3 colegiados de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça. Somados, a primeira sessão, a primeira turma e a segunda turma apresentaram redução de mais de 13 mil processos no acervo. Nos primeiros 6 meses do ano, a primeira turma julgou mais de 32 mil processos, ou seja, 8 mil ações a menos no estoque processual. Já a segunda turma julgou no primeiro semestre cerca de 27 mil processos, o que reduziu em 5 mil o acervo. Os dados completos você confere no site do STJ. E o STJ Notícias vai ficando por aqui, mas se quiser rever ou compartilhar os balanços do semestre, é só acessar o nosso canal no YouTube. E eu aproveito para te convidar a se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece no Tribunal da Cidadania. Você também pode conferir outras informações e julgamentos no site oficial do STJ, nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau!